Eu acho que a principal dificuldade pra mim foi aprender não só que eu já sabia, claro, tem que aproveitar os erros, mas aprender emocionalmente e, do ponto de vista prático também, a lidar com esses erros, a aproveitar esses erros. Quando os meus professores falaram que eu devia estar estudando, eu resolvi que eu ia procurar alguma coisa além da escola, porque a escola tava, tipo assim, era uma escola pequena, né? Então, eu falei, vou ver o que tem aí no mundo. Então, eu fiz vários cursos online. Eu já tinha esse hábito de fazer coisas... Eu gostava, assim, porque me dava a oportunidade de aprender coisas diferentes do que me era oferecido na escola. Me dava uma amplitude maior de possibilidades ali. Então, eu já tinha feito cursos online, já tinha um certo... Já tinha esse costume de estudar pelo computador, por assim dizer. Mas esse era... A prévia era o curso que se chama de MOOCs, né? Que é Massive Open Online Courses. Eu fiz alguns. Não foi nem com a plataforma em si. A plataforma em si, eu achei ela até bem simples de ser usada e que fazia muito sentido. No entanto, dentro da metodologia, dentro da plataforma, tem um problema. Tem que encarar os nossos erros o tempo inteiro. E aí, quando chega aquela correção da redação em 24 horas e você foi mal... Você não, né? Eu fui mal na redação. Quando chega aquela lista que você achou que você sabia... Eu achei que eu sabia daquele assunto e não sabia. Nas primeiras semanas, assim... Acho que, na verdade... Talvez nos primeiros meses, assim, eu ficava muito frustrada. E não sabia muito bem como agir diante dos erros que a plataforma me apresentava inevitavelmente, porque eu estava me testando o tempo inteiro. E eu me lembro que eu brigava com os corretores, mas assim, quando eu cheguei assim na plataforma... Primeira redação não foi muito legal. Eu me lembro que teve uma redação que eu tirei, acho que foi 560. E eu fiquei muito, muito frustrada. E esse, acho que foi um momento que foi muito chave pra eu entender essa dinâmica e conseguir lidar melhor com ela. De lidar com a frustração. Porque a gente necessariamente vai encarar sempre os nossos erros. E eu tinha o conhecimento de que eu tinha que aproveitar os meus erros e tal. Mas quando chega, de verdade, aquele sentimento ruim no coração... Aí é diferente, mas aí, dessa vez, depois dessa nota ruim, fiquei muito chateada, chorei. E depois, aí fui conversar com o corretor. Conversar com o corretor. E fui entendendo o que eu tinha tangenciado o tema, por que eu tinha me desviado um pouco da proposta. E daí é que eu internalizei que eu tinha que realmente aproveitar os meus erros, que o que ia me aprovar era a postura diante dos erros. E a partir daí... E eu me lembro que eu acho que foi na redação seguinte, eu tirei 10 pela primeira vez. Isso foi muito legal. E depois disso, algumas vezes eu consegui tirar a nota máxima na redação. Muito porque eu mudei a minha maneira de encarar aqueles erros que a plataforma estava sempre me apresentando. Eu tinha o conhecimento de que eu tinha que fazer isso. Mas... Quando eu tive um resultado que foi realmente muito ruim e tirei 560 numa redação, que era muito abaixo do que eu esperava, quando isso aconteceu, é que eu tive que reformular de verdade a minha atitude diante da plataforma, a minha atitude diante dos meus erros. Isso foi um ponto importante e que eu comecei a transmitir não só para a redação, mas para os outros conteúdos também. E eu vi e foi legal dessa vez, porque eu vi um resultado logo em seguida, né? Minhas notas começaram a melhorar muito na redação, porque eu resolvi que eu ia prestar atenção em cada ponto que eu tinha perdido ponto naquela redação, que eu tinha realmente ido muito pior do que eu esperava. Muito pior mesmo, nunca imaginava, assim... Uma coisa é você receber um 880, 840, tudo bem, queria tirar mais 900, mas assim, 560 foi bem ruim, assim. Então... Quando isso aconteceu de verdade e eu tive que encarar isso, foi um momento que me ajudou muito a
mudar a maneira com a qual eu tava realmente reagindo aos meus erros. A partir daquele momento, eu comecei a aproveitar melhor os meus erros, tanto nas listas, quanto nos simulados, quanto nas redações. Então, isso acho que foi... Essa acho que foi a minha principal dificuldade, porque numa plataforma que você faz esse tanto de questão, você vai se confrontar com as lacunas o tempo inteiro. E eu acho que a principal dificuldade pra mim foi aprender não só... que eu já sabia, claro, tem que aproveitar os erros, mas aprender emocionalmente e, do ponto de vista prático também, a lidar com esses erros, a aproveitar esses erros.